Graça e paz, irmãos. Retomando a nossa maratona Cartas Paulinas, ainda no módulo 16, só que agora chegando no capítulo 9, no finalzinho do livro. Vamos entrar então na terceira epístola, em ordem cronológica. Vamos falar sobre a carta de Paulo aos Gálatas. Bora lá então? Esta carta ela tem sido chamada de Declaração da Independência Cristã. Por quê? Visto alguns assuntos que estavam querendo tomar um valor doutrinário naquela igreja, que não eram os ensinamentos bíblicos, não era aquele ensinamento referente ao Evangelho de Jesus, mas coisas que estavam sendo tomadas, alguns costumes, alguns assuntos que estavam sendo praticados e estavam ganhando peso, na verdade, perdendo um peso de valor doutrinário. E Paulo se posiciona então em relação a estes, e ele fala, porque pela lei eu estou morto para a lei, para viver para Deus. Está escrito lá em Gálatas capítulo 2, verso 19. Paulo falando algumas coisas em relação a alguns costumes judaicos ainda. Em ordem cronológica, ele trataria dos mesmos temas que tratou em Corinto. Basicamente, vamos falar algumas coisas que nós já mencionamos em algumas aulas. Falando agora em considerações preliminares, ainda mencionei sobre autor, local, data. Vemos que o autor indubitavelmente é Paulo, nós já sabemos, e é uma das cartas clássicas, a última citada por nós, na verdade. Lembra que tem quatro cartas clássicas. Nós citamos Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, e agora Gálatas. Então é uma das cartas clássicas de Paulo. A data fica entre 49 e 54 d.C. O próprio autor informa que ele escreveu essa pelo menos 17 anos após sua conversão. Você pode verificar lá em Gálatas capítulo 1, verso 18. Observando melhor as igrejas da Galácia, o nome derivado vem de gaulês. Os gauleses originalmente eram da Gália, hoje é a França. Atualmente seria a França. A região da Galácia, das igrejas da Galácia, elas é composta pela igreja de Antioquia da Pisídia e Derbe. Antioquia da Pisídia, digo de passagem, foi o lugar onde pela primeira vez os crentes foram chamados de cristãos. Essa região fica ao norte continental da ilha de Chipre. Então tem a ilha de Chipre, ainda no mar. Ao norte se encontra então Derbe, Antioquia da Pisídia, a região da Galácia, para aquele que conhece um pouquinho ou curte geografia bíblica. Se tratando os motivos da carta, basicamente um assunto que já tem sido desgastado, é a questão dos cristãos judaizantes. Basicamente se repete o problema. Os ataques deles se davam por acharem que o evangelho era incompleto. Um paralelo, podemos citar algumas invenções doutrinárias dos dias de hoje. Pessoas que acham que o evangelho e a Bíblia é incompleta e começam a inventar coisas para complementar a salvação, como se as escrituras não fossem suficientes nos dias de hoje. Sei que você está ligado. A resposta de Paulo. Paulo elabora uma defesa e ele transmite a eles, diante das alegações e acusações judaizantes, mas ele responde com amor, mas também com censura. Primeira coisa, no teor dessa carta, ele coloca a defesa do seu ministério, do seu apostolado. Em segundo, a defesa do evangelho, ou seja, a orientação, o ensino do próprio Jesus Cristo. A origem do evangelho de Paulo é a revelação direta da pessoa de Jesus Cristo. Não esqueça disso. Relação entre lei e graça, outro assunto que é abordado, na verdade, para a questão judaizante, então é um assunto que realmente ele é pertinente. Paulo defendia e compreendia a forma coerente da graça. Os pontos de repreender a reforma hipócrita, a ponto, na verdade, de repreender a forma hipócrita que até Pedro tratava os irmãos gentílicos. Ele teve que repreender a Pedro. Vendo assim, Paulo ele era bíblico. Ele sabia a relação de lei e graça, aquilo que permanecia e aquilo que deixava de permanecer. E nós devemos buscar um equilíbrio a respeito. É um tema que nós temos que buscar mais. A cada um de nós, independente da aula, buscar a se aprofundar nessa relação. Paulo entendia que a lei era limitada ao físico, enquanto a graça ela avançava ao espiritual. Isso em relação aos pecados praticados, porque se alguém adulterava, tinha as suas consequências pela lei. Só que na graça, através da lei do amor,
até mesmo o pecado na mente já tem as suas consequências. Mas por que nós não guardamos a lei? Por que não guardamos a lei? Mas que lei? Por que não guardamos a lei? Mas que lei? Qual é a lei que nós não guardamos? A lei mosaica é dividida em leis morais, civis e cerimoniais. E a lei que Jesus deixou é mais ampla que a lei judaica. E ela, abrangendo a citada anteriormente, é a lei do amor. Salvação e liberdade cristã é um tema também citado. Salvação, irmãos, é liberdade. Quando falamos em salvação, falamos da alma livre da condenação, livre da morte, livre do pecado. Liberdade não é liberalidade, nem libertinagem. Livres do castigo, livre de consequências do pecado, livre de si mesmo. Livre de si mesmo, livre da lei. É evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, pois o justo viverá da fé. Gálatas 3:11. Mas se aprofunde nesse assunto. Como já tenho dito antes, ele carece de mais atenção. Perigo de voltar atrás. Paulo advertiu aos Gálatas que, agora livres, não voltassem atrás daqueles costumes judaizantes. Agora livres da servidão, ele cita Sara e Agar, a senhora e a serva. Foi uma citação muito interessante que ele menciona. Agora, falando sobre a marca identificadora, muitos judaizantes defendiam que o cristão que aceitava o evangelho, o gentil que aceitava o evangelho tinha que ser circuncidado. A circuncisão estava sendo usada como um símbolo de status religioso. Aí imagine só, era a marca que identificava o judeu. Paulo fala das marcas de Cristo. Paulo mesmo ele era circuncidado, mas ele sabia a verdadeira marca. Hoje em dia existe também, irmãos, existe muitos cristãos, muitas religiões que inventam sinais extrabíblicos de uma vida cristã. Eles inventam sinais, inventam modas, inventam doutrinas como sinais bíblicos, extrabíblicos, para identificar que são cristãos. Mas fique ligado. Bom, este é o resumo da carta de Paulo aos Gálatas. Bons estudos então, graça e paz.